Vamos analisar hoje um verdadeiro choque de titãs. De um lado, a gente tem o discurso, a retórica inflamada de um líder mundial, e do outro, as leis que foram criadas justamente para tentar colocar um limite na brutalidade da guerra. A grande pergunta é, o que acontece quando as palavras, quando elas se tornam armas? O ponto de partida é essa declaração aqui, publicada numa rede social. Ela já dá o tom da gravidade do que está em jogo, sabe? E já lança a questão central que a gente vai examinar a fundo. E isso nos leva direto para a pergunta fundamental. Onde é que a gente traça a linha? Isso é só uma tática política, uma forma de pressionar? Ou será que é o começo, o prelúdio de uma violação do direito internacional? Ok, primeiro vamos entender o contexto. Quais foram exatamente as ameaças feitas contra o Irã que deram início a toda essa crise? Bom, a situação foi escalando com um ultimato bem claro. As ameaças não foram vagas, não. Elas especificaram alvos como usinas de energia e pontes. Quer dizer, infraestruturas que, em geral, são civis. Embora algumas fontes da administração tenham justificado ataques anteriores dizendo que esses locais tinham uso militar duplo, os analistas apontam para outra coisa: a declaração de não se preocupar com crimes de guerra. E isso, sim, representa uma escalada verbal muito significativa. Diante dessas ameaças todas, a questão legal se torna inevitável. Afinal, existem regras para a guerra? A resposta é sim, e elas são cruciais para a gente entender esse conflito. No centro de tudo isso está o direito internacional humanitário. Dá para pensar nele como se fosse o livro de regras da guerra. O objetivo principal não é impedir a guerra em si, mas limitar o sofrimento que ela causa, protegendo civis e estabelecendo o que pode e o que não pode ser feito num campo de batalha. Agora, o que é realmente interessante aqui é o porquê de essas regras serem tão importantes. Segundo a especialista Françoise Boucher-Saunier, mesmo quando são violadas, as regras criam uma espécie de linguagem comum. Elas dão uma base para o diálogo, para a condenação e, o mais importante, para a responsabilização. Sem elas, o que sobraria? Só a força bruta, a lei do mais forte. Mas o que torna essa situação tão notável, segundo os analistas, é o quanto essa retórica é diferente do que se via no passado. A gente parece estar vendo uma ruptura com a forma como as ações militares costumavam ser discutidas. E essa comparação ilustra a mudança de uma forma brilhante. O historiador Tevfik Heimel analisa que, antigamente, presidentes dos Estados Unidos usavam o que ele chama de linguagem da legalidade. Tentavam enquadrar suas ações dentro do direito internacional, mesmo que fosse de um jeito controversial. Já a abordagem atual, ele argumenta, adota uma linguagem de punição, onde a justificativa legal parece ficar em segundo plano, sabe? O foco é a demonstração de força. E essa percepção de que a lei é secundária é reforçada por outras vozes na administração. Chamar os protocolos de regras estúpidas, como fez o secretário de guerra, sinaliza um afastamento deliberado das normas legais que guiaram as Forças Armadas por décadas. Então, qual é o impacto de tudo isso no mundo real? Bom, esse discurso não passou despercebido de jeito nenhum. Ele soou o alarme entre especialistas e organizações internacionais no mundo todo. Esse alerta vem da maior autoridade em leis de guerra. A presidente do CICCV, que é a guardiã das Convenções de Genebra, argumenta que o perigo não é só a destruição física, é a erosão da nossa humanidade comum quando se começa a normalizar a violência sem limites. E a preocupação também é interna. Duas ex-advogadas militares dos Estados Unidos expressam medo de que essa linguagem ameace os próprios princípios morais das Forças Armadas e, claro, prejudique a posição internacional do país, colocando-o na mesma categoria de adversários de longa data. E esta citação aqui, olha, ela resume o X da questão. Para o ex-chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, a novidade não são as violações em si, que infelizmente acontecem em muitos conflitos. A grande mudança é a exibição pública de desprezo pela própria lei. Esse desprezo pela lei nos leva a um dilema profundo. Um dilema que vai além da política e entra no campo da filosofia. Como vai ser o futuro da guerra se as regras forem simplesmente abandonadas? Alguns acadêmicos, como o jurista Denis de Bestillon, levantam um contra-argumento bem provocador. Eles questionam se essa adesão tão rígida à lei, que ele chama de juridismo, não poderia às vezes impedir ações necessárias contra ameaças existenciais, contra um mal maior. Só que essa visão é fortemente contestada. O professor Jean-Marc Sorel rebate, argumentando que, ok, o direito internacional é imperfeito, muitas vezes é lento, mas a ideia de consertá-lo quebrando as regras de forma grave, isso é perigoso e indefensável.
porque se corre o risco de desmontar toda a estrutura legal que existe. E assim, a gente volta para aquela antiga questão. Em tempos de guerra, a lei deve se calar? A resposta a essa pergunta pode definir não apenas o futuro dos conflitos, mas a própria natureza da ordem global que a humanidade construiu para se proteger de si mesma.